A gente vai trazer para a nossa conversa aqui no Jornal Jovem Pan também o Daniel Toledo, que é especialista em relações internacionais e também em imigração, advogado especializado no assunto, para entender esse contexto, né, sobre essas deportações, se realmente elas tendem a se tornar mais frequentes. Muito boa noite. Boa noite, David. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação às deportações, agora esse avião, né, que deve chegar hoje à noite aqui no Brasil, trazendo, como a gente trouxe a informação, cerca de 90 brasileiros, mais de 150 pessoas no total, quase 160 pessoas a bordo. Realmente, de fato, parece que o Donald Trump está cumprindo aquilo que prometeu durante a posse. A posse, lembrando, foi na segunda-feira e hoje nós estamos na sexta, em menos de uma semana, a primeira deportação de brasileiros e também outros estrangeiros. É verdade. Aí nós temos que, como o Vilela falou agora há pouco, eu concordo totalmente com ele, nós temos que entender que existe aí toda uma questão midiática para desencorajar as pessoas a continuarem vindo aqui para os Estados Unidos. Se nós formos fazer uma análise matemática, o número ainda é muito pequeno. Se você pegar, nos últimos 3 dias foram presas 500 pessoas, se você fizer isso vezes 100, para nós termos uma ideia aí até o final do ano, nós estamos falando em 50 mil pessoas. 50 mil pessoas não chega nem aos pés do que o Donald Trump deportou no primeiro ano do primeiro mandato dele. Então, quer dizer, é muito mais midiático, o efeito é muito mais moral de demonstrar não venham porque não vão entrar e quem está dentro nós vamos atrás para retirar do que efetivamente nós termos aí aqui nos primeiros dias realmente algo muito mais agressivo do que realmente já existiu no primeiro mandato do Donald Trump. Os números são obviamente expressivos, estão sendo colocados na mídia, inclusive as imagens que hoje foram do avião foram liberadas pela própria Casa Branca, pela própria assessoria de imprensa da Casa Branca, com a intenção de mostrar exatamente o que o Vilela disse. Nós queremos que as pessoas se desencorajem de vir ilegalmente para os Estados Unidos. Agora, em relação também às pessoas que querem ir aos Estados Unidos, deve mudar alguma coisa nesse contexto? Eu não acredito que não. Faz 22 anos que eu trabalho com imigração dos Estados Unidos e não vejo nenhum tipo, nem sequer de sinalização nesse sentido. No primeiro mandato, Donald Trump tinha sinalizado que ele queria cortar alguns vistos. O H, por exemplo, que agora ele está querendo aumentar as cotas de H. No primeiro mandato, em 2018, ele inclusive colocou uma suspensão dos vistos H por 6 meses. Ele entendeu que o mercado precisa desse tipo de trabalhador, precisa desse tipo de mão de obra, não tem mão de obra dentro dos Estados Unidos que absorva esse tipo de trabalho, e se ele tirar esse tipo de visto, obviamente nós vamos ter aí uma redução na própria produção dos Estados Unidos. Então ele entendeu que isso é importante para o mercado e ele não deve fazer absolutamente nada, como nem sequer sinalizou qualquer tipo de impacto dentro dos vistos que as pessoas usam para vir legalmente para os Estados Unidos. E outra entreveiro que o Donald Trump também arrumou, até ouvir a decisão do juiz, né, em relação às pessoas que viajam, mulheres grávidas que eventualmente têm filhos nos Estados Unidos. Aí como é que fica essa questão? Você acredita que vai avançar ou que a justiça de fato vai se basear na lei e com isso o Donald Trump não vai ter sucesso nessa proposta? Na verdade já se baseou, né? Quando o Donald Trump assinou esse decreto presidencial, ele nitidamente ali infringiu a 14ª emenda, que já tinha sido julgada há meses antes pela Suprema Corte numa outra ação dizendo, quando se trata de questão de aumento de cotas ou diminuição de cotas ou concessão de cidadania para alguém, a matéria é exclusiva do Congresso e deve ser julgada por maioria absoluta. A maioria absoluta é 2/3. Então, nós temos que colocar isso dentro do Congresso. Foi o que esse juiz agora de Seattle já decidiu e agora, obviamente, a equipe do Trump vai recorrer, isso vai acabar subindo para a Suprema Corte. Se a Suprema Corte não mudar de ideia nos últimos 3 meses para cá, eu acredito que não acontecerá, isso deve ser levado ao Congresso. Como foi ontem protocolado uma proposta de alteração dessa questão pelo Partido Republicano e que esse é o rito correto para acontecer. Se vai acontecer, essa é uma incógnita que hoje nós temos aqui uma divisão de 50-50 dentro dos Estados Unidos. Algumas pessoas acreditam que sim, isso deve acontecer. Eu sou uma das que acha que deve ter uma restrição para isso. Não acho que a pessoa deva simplesmente... se você é filho de cidadão americano, se você é filho de green card holder, ok. Mas se você está aqui dentro de um visto de trabalho, muitas vezes você não tem como sair para o seu filho para sua mulher dar à luz no seu país de origem, né? Então eu acho que isso tem que ser interpretado de uma forma mais ampla, porém
deve sim restringir, porque tá sim a casa da mãe Joana e infelizmente a gente tem visto muitas pessoas, e eu não estou me referindo a brasileiros, eu estou me referindo basicamente a indianos e chineses que vêm para cá em grande quantidade, porque eles têm um delay muito grande na concessão de vistos e green cards, eles vêm para cá, têm um filho, voltam para o país deles e acaba esperando que os filhos possam passar para eles um green card depois dos 21 anos. Tá certo, Daniel Toledo, advogado especializado em relações internacionais e imigração, com quem nós conversamos ao vivo. Eu agradeço a participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, um grande abraço e excelente final de semana. Para você também.